Fernando Pena, engenheiro de agrimensura pela Faculdade de Engenharia de Minas e responsável pelo setor de geotecnologias na Strata. E vai apresentar hoje para a gente sobre o mapeamento móvel integrado aos sistemas de projetos de alta tecnologia. O título é grande, né? O título é grande e não me deram tempo. Mas sem problema. O título é grande, mas a palestra vai ser bem rápida. Beleza. Ô, Melissa, primeiramente queria agradecer, né, ao DR e a você pelo convite aí, juntamente com o engenheiro Rodrigo aqui, que, né, a gente fez um compilado geral de tudo que a gente tem feito aqui, vamos apresentar aí para vocês. O título fala aí de mapeamento móvel, mas eu vou falar de outras tecnologias também que a Strata possui, tá? Vou tentar focar o máximo possível aí, né, em obra de arte especial, que é o tema aqui da nossa apresentação, mas é uma tecnologia que a gente pode utilizar aí em diversos segmentos, tá? Não somente para obra de arte, mas do sistema de infraestrutura de uma maneira geral. Bom, Strata Engenharia é uma empresa aqui sediada em Belo Horizonte, né? Entretanto, a gente tem uma atuação aí nacional, com cerca de 29 escritórios, presentes em 97 cidades brasileiras, seja com algum escritório comercial, algum escritório de projetos, supervisão de obras, e temos também projetos aí em 3 países da América do Sul, né? Paraguai, Peru e Chile. Então, hoje a gente diz que é uma empresa que extrapolou os limites aí do país, já é considerada uma empresa multinacional. Uma empresa de projetos e supervisão de maneira geral, possui 1.438 funcionários, é um número, né, bem expressivo para uma empresa de projetos, né, mostrando aí todos os últimos anos aí, né, a evolução da empresa. E essa evolução veio não somente com quantidade, né, de profissionais, mas com qualidade do seu corpo técnico. A gente viu aí a palestra do Rodrigo, né, falando da equipe dele, uma equipe extremamente competente aqui, que desenvolve diversos trabalhos aí pelo país. Eu acho que o DR aí vai estar em boas mãos com esse contrato aí, tá? A Strata é uma empresa que, por vocação, ela investe muito em tecnologia, né? O nosso presidente aqui, o Dr. Paulo, ele tem essa política, né, de sempre estar investindo em novas tecnologias, seja de mapeamento móvel, de sistemas de diagnóstico de pavimento, né, que é uma grande área aqui que a empresa também tem. Então, nos últimos 10 anos, aproximadamente, foram mais de 25 milhões de investimentos. Então, vou falar um pouco aí, principalmente do sistema Scanner 3D, né, o Pegasus, que a gente iniciou em 2013, né, a utilização dessa tecnologia, foi uma das empresas pioneiras no Brasil, um equipamento importado, um equipamento vindo da Europa, né, um equipamento da Suíça, com tecnologia de ponta. Paralelo a isso, a Strata tem alguns outros equipamentos, né, principalmente, como eu disse, de diagnóstico de pavimento. Esse equipamento Multifunction é um equipamento que trabalha principalmente por DENIT, né, tem uma série de sensores aí que detectam as condições do pavimento. Curviâmetro é um equipamento único no Brasil também, né, um equipamento que faz uma série de monitoramentos aí no pavimento. Falando de geotecnologias, que vai ser o meu foco aqui, a gente tem uma série de tecnologias aí, algumas delas também pioneiras no Brasil. Lá em 2013, a gente adquiriu a primeira unidade do Pegasus. Hoje a Strata já conta com 2 equipamentos mais modernos, já é uma segunda versão, né, o Pegasus 2 Ultimate. Possuímos alguns VANTs também, sistemas de laser scanner aéreo, e o RTC 360, eu vou falar um pouco dele também. É um equipamento principalmente para esse foco nosso aí de obras de artes especiais. Então, vou mostrar alguns trabalhos que a gente realizou e tudo que a gente consegue extrair de informação aí com a utilização desses equipamentos. Só lembrando, né, o Pegasus talvez seja o equipamento mais moderno de levantamentos de maneira geral, né, a laser scanner, e a Strata aí se consolida como sendo talvez a única empresa aí na América Latina, pelo menos, com 2 equipamentos desses. Então, a gente tem uma capacidade produtiva aí de
de dados muito grande. Basicamente, o sistema de mapeamento móvel consiste em uma série de sensores, né, cada um responsável por adquirir um tipo de informação. Né, os principais é o sistema GNSS, sistema inicial e o odômetro, né, que vai na roda do veículo. Esses três equipamentos trabalham em conjunto para fazer o georreferenciamento da informação. Né? Então, todos os dados adquiridos aí pelos outros sensores, né, as câmeras e o sistema laser, ele é georreferenciado a partir dos dados coletados por esses sistemas. Né? Ele possui 8 câmeras, sendo 4 laterais, uma câmera superior 360, funciona como uma espécie de um Street View, e mais o sistema Laser Scanner, que é o grande, que é o principal sensor aí do equipamento. É a partir dele que a gente vai fazer a aquisição dos dados, né, e extrair qualquer geometria da via, da estrutura, enfim. Esse processo aqui de captura a gente chama genericamente de captura da realidade, né? Ou seja, esse equipamento ele vai fazer a coleta dos dados, né, do ambiente real e trazer para dentro de um ambiente virtual, onde a gente vai começar a extrair os dados, né, necessários para cada projeto. Princípio básico de funcionamento: um veículo, né, se deslocando no sentido aqui, na direção da via. Esse sistema laser scanner, ele emite até 1 milhão de pontos por segundo, gira 200 Hz por segundo, né, ou seja, 200 vezes por segundo, com um alcance de até 120 metros para cada lado. Né, ou seja, em cada passada do nosso equipamento, digamos assim, a gente teria condição de escanear até 240 metros de informação, seja ele em qualquer um dos sentidos aí. Não somente da via, né, da rodovia, quanto também, no caso aqui, se fosse um túnel ou um viaduto, na parte inferior também. Tá? Como eu disse, os 3 sensores trabalham de forma individual, e aqui, né, a gente começa a processar os dados para extrair as informações. Então, a gente tem lá a trajetória adquirida pelo sistema GPS inercial, o escaneamento, né, aquele 1 milhão de pontos por segundo que eu citei, e as fotografias. Então, a gente une todas essas informações, essas 3 informações, e temos o que a gente chama de escaneamento registrado, ou seja, né, nuvem de pontos, fotografia dentro de um sistema de coordenadas único. Só voltando aqui um slide, é interessante um ponto a pontuar, né, a observar aqui. Numa topografia convencional, a gente tem, em média, aí, uma seção a cada 20 metros, né, a cada estaca, é o que a gente convencionou ao longo dos anos a realizar. Um equipamento como esse, a 60 km por hora, né, a título de comparação aí, a gente tem uma seção a cada 5 centímetros, né, e, obviamente, 1 milhão de pontos. Então, assim, o nível de informação, o nível de detalhamento com esse sistema, ele é gigantesco. Tá? Estação de trabalho, né, que a gente utiliza para extrair os dados, né, a partir do momento que a gente coletou os dados em campo, fez esse sincronismo, a gente traz para dentro de um ambiente 3D, né, inclusive o nosso operador está com um óculos 3D, junto com um monitor 3D e um mouse 3D, onde ele vai sair e fazer toda a extração dos dados necessários para o projeto. Então, a gente percebe aí que tudo que ele está extraindo na nuvem de pontos, nessa tela central, automaticamente a gente já tem o cadastro, né, nessa tela da esquerda, dentro do ArcGIS, foi citado aí pelo Lucas na palestra anterior. Então, já é um processo aí que permite a gente fazer a extração tanto quantitativa quanto qualitativa de um dado. Então, eu consigo cadastrar não somente o poste, mas dizer se esse poste ele tem uma quantidade X de fiação, se ele tem iluminação pública ou não, se tem um transformador ou não. Então, a gente consegue extrair uma gama de informações muito grande, que provavelmente uma topografia convencional a gente não teria uma riqueza tão grande aí de informação. Basicamente, a gente tem aí, dentre as séries de formas de visualizar a nuvem, essas 3 básicas aqui, né? Nuvem da esquerda em tons de cinza, que a gente usa muito para extrair sinalização horizontal, então a gente consegue ver um contraste muito grande entre a nuvem de pontos do pavimento com a nuvem de pontos do escaneamento aí da sinalização. A nuvem da direita é por intensidade do laser scanner, então o laser é uma luz amplificada que ele toca no objeto e retorna para o emissor.
Então, as medidas, os dados são coletados a partir desse intervalo de tempo de emissão e de retorno. Juntamente, né, durante esse retorno, ele recebe mais ou menos energia, ou seja, um ambiente um pouco mais escuro, ele vai absorver luz, em um ambiente mais claro, ele vai refletir mais a luz. Então, essas diferenças do material a gente consegue perceber em função dessa reflectância. E o grande diferencial desse sistema que a gente utiliza é a nuvem de pontos RGB. Como eu disse, o sistema ele é todo já referenciado, então as fotografias elas são utilizadas para colorir a nuvem de pontos. Então, ele traz uma realidade maior para o nosso trabalho, para a nossa extração. As câmeras, né, a gente tem aquela, como eu disse, a câmera 360 e outras câmeras laterais. Essa é uma fotografia 360 planificada. Então, o início da fotografia é exatamente o final dela aqui. Então, a gente consegue ter todo o ambiente fotografado. Essa câmera aqui, obviamente, a gente não consegue aqui visualizar com riqueza de detalhes, mas dentro do nosso software a gente consegue ver, por exemplo, as trincas do pavimento, a gente consegue ver numeração de uma residência, por exemplo, consegue ver o que está escrito nessas latas de tinta. Todas as imagens, né, coletadas, elas são de altíssima resolução. Então, como eu disse lá, é como se a gente tivesse o nosso Street View particular, com a grande diferença de ser câmeras métricas, o que permite a gente extrair informações aí, tanto de coordenadas como medidas diretamente na fotografia. Dentro da nuvem de pontos, a gente tem uma precisão aí próxima de 0,7 milímetros, né? Ou seja, o erro máximo dentro da nuvem de pontos vai ser menor do que 1 milímetro. O que é que isso significa? Eu posso vir com uma trena, um outro equipamento, e fazer medir aqui a lateral da minha passagem inferior e fazer a mesma medida dentro da nuvem de pontos. A maior diferença que a gente vai encontrar é de 0,7 milímetros. Então, é um equipamento que a gente praticamente despreza aqui o erro, né? A gente diz que o erro ele é inexistente. Então, dentro desse universo de nuvem de pontos, né? Desse universo de informações, que a gente vai extrair todas as informações que a gente precisa. Aqui, conforme os nossos trabalhos aqui, né, eu sempre faço esse paralelo com relação à produtividade, principalmente de campo, né? Nossa boa e velha estação total aí, a gente fazia algo em torno de 1 km por dia. Com o advento aí do GPS RTK, algo próximo de 4 km por dia. E com o nosso sistema aqui, a gente consegue mais de 100 km de levantamento diário. Então, isso economizou principalmente o nosso tempo de execução de campo, né? A gente consegue aí ter uma produtividade muito, muito grande nos nossos levantamentos. Durante a pandemia, principalmente, esse equipamento a gente utilizou muito em áreas de mineração, de aeroportos, em locais onde, quanto menor número de pessoas, né, a gente conseguisse deslocar para fazer uma atividade, é mais seguro tanto para o profissional quanto para quem vai receber as informações, quem vai acompanhar em campo. Então, essa tecnologia a gente conseguiu desenvolver e utilizar bem durante esse período aí, foi bem importante. Aqui é um videozinho bem rápido aí, só para a gente ver um pouco aí do poder do equipamento. Então, a gente consegue observar, isso aí é uma nuvem de pontos da BR-040 em Brasília, é um trabalho que a gente tem feito aí junto à EPL. Então, a gente consegue ver aí a quantidade de detalhes, né, que a gente consegue extrair com um sistema como esse. Então, a questão da própria rodovia, da sinalização, tanto horizontal quanto vertical, a vegetação lateral, edificações, inclusive fiação elétrica, né, quando a gente encontra em Brasília, não é muito comum, mas temos aí os postes de iluminação, enfim, né, todos os locais onde a gente consegue circular com o veículo e consegue fazer esse escaneamento, a gente utiliza e tem um resultado muito satisfatório. Inclusive aí nos pontos, né, de passagem inferior, pontos de obra de arte especial. Lembrando que o trabalho é feito totalmente com o veículo em movimento, então a gente não tem interrupção do fluxo de veículos, então a gente não
não causa nenhum tipo de interrupção, né, na rodovia. É um trabalho mais seguro de ser executado, então tem uma série de vantagens. Bom, falando um pouquinho do laser estático também, né, uma outra tecnologia que a gente utiliza, e agora bem direcionado para obra de arte, né, fazendo aquele mesmo paralelo, né, com a estação total, a gente levaria um dia inteiro, de repente, para cadastrar uma ponte. Com o sistema GNSS, RTK, a gente não recomenda em função da perda de sinal, então a gente vai ter uma série de trabalho adicional. E com um sistema estático, né, um sistema que a gente utiliza aqui, em poucos minutos a gente consegue fazer o escaneamento completo da estrutura. Esse é um exemplo recente que nós fizemos aqui, inclusive a equipe do Rodrigo desenvolveu esse trabalho aí. É uma ponte, talvez a gente consiga ver um pouco aqui na fotografia, mas ele teve um abatimento aí desse pilar central. O Rodrigo fez um relatório muito completo sobre essa estrutura. Então, é uma estrutura que estava lá em uma situação, né, degradante, já com um colapso praticamente certeiro aí, né? Então, a gente conseguiu fazer um escaneamento completo dessa estrutura. E com esses dados em mãos, a equipe do Rodrigo conseguiu aí verificar todo o abatimento, todos os defeitos que haviam na estrutura, né? Algumas fissuras também foi possível de ver. Enfim, os dados coletados aí foram fundamentais para ele desenvolver esse trabalho. Um outro vídeo também aí, exatamente dessa ponte que eu falei. A gente consegue ver aí o nível de informação que a gente consegue coletar, né? Então, esse sistema é um sistema parecido com o anterior, né, com a grande diferença de ser um sistema estático, então a gente utiliza ele como se fosse uma estação total. Entretanto, todas as medidas aí, todo o escaneamento é feito de forma automatizada. E a partir daí a gente consegue extrair aí umas informações básicas, né, de largura, altura. Talvez no vídeo a gente não consiga ter uma resolução tão grande, mas a gente conseguiu ver, né, a questão das fissuras, do abatimento do pilar. Então, assim, tem aí uma informação bem completa da obra. Esse trabalho também foi... Essa ponte, inclusive, ela estava interditada, né? Então já era um problema muito sério. Então, quanto menos a gente circulasse, né, quanto menor o tempo de execução do trabalho, era mais seguro para a equipe. Então, a gente fez esse trabalho aí em poucos minutos, a gente fez essa captura aí, e em poucos minutos também a gente já tinha os dados processados e já foi fundamental para desenvolver aqui os trabalhos. Um outro equipamento recente, uma aquisição recente da Strata, um drone com laser. Então, o Rodrigo falou bem lá do Phantom 4, um equipamento também espetacular. Entretanto, ele é um equipamento que não possui um sistema, né, de laser embarcado. Então, ele funciona muito bem para a questão das fotografias, mas ele perde um pouquinho na informação geométrica da estrutura. Então, com um equipamento desse aí, a gente já vai começar a rodar pelo país aí, fazendo alguns trabalhos. A gente já consegue ter uma precisão, uma acurácia muito maior do trabalho. Aqui também uma demonstração simples, né? Equipamento também totalmente automatizado, equipamento de fácil operação. Então, nosso operador consegue fazer aí, por exemplo, um voo lateral nessa estrutura e realizar aí todo o escaneamento da estrutura. Uma ponte como essa aí, né, de grandes dimensões, a gente sabe que tem uma dificuldade maior de obter os dados. Com um equipamento desse aí, a gente diminui esse problema. Feito isso, feito todo esse escaneamento, né, seja ele com a tecnologia que a gente adotar, a gente consegue depois modelar essa estrutura. Então, a gente consegue aí, a partir daqueles pontos, né, capturados, a gente consegue fazer toda essa modelagem da estrutura. E a partir daí, estudar a questão de reforço, questão de alargamento, né, que foi citado em uma palestra anterior. Essas informações aí geométricas da obra são importantes.
A gente consegue ver detalhes do terreno, detalhes da própria estrutura. E aí, fazendo um paralelo, né, com o que o Lucas falou, com relação ao BIM, né? A Strata tem desenvolvido alguns trabalhos também em BIM. A gente, às vezes, confunde um pouco o termo, né? O termo BIM, às vezes, o pessoal pensa que tudo em 3D é BIM e não é bem assim que acontece. Mas umas ferramentas como essas aí são importantes para alimentar esses sistemas, né? Para ter esse nível de informação maior e a gente conseguir desenvolver alguns projetos aí com mais qualidade, mais informação. Um pouco do portfólio do que a gente fez, a Strata já fez aí mais de 100 mil quilômetros desses tipos de levantamentos, né, distribuídos tanto em rodovias, ferrovias, aeroportos e mineração. Vou passar rapidamente alguns aqui para a gente conhecer. O mais atual aí, a gente tem feito junto à EPL um estudo de concessão rodoviária de 5.800 quilômetros. Então, eu gosto de citar esse caso porque pensa aí fazer 5.800 quilômetros de topografia convencional, né? A gente ficaria aí alguns anos fazendo esse trabalho. Então, com uma tecnologia dessa que permite a gente fazer mais de 100 quilômetros por dia e hoje contando com 2 equipamentos, a gente consegue fazer aí esse trabalho com mais facilidade, né? Trabalho junto à mineração, então aí um exemplo de um equipamento misto, né? A gente utilizou um MIRI e o sistema de mapeamento móvel para capturar várias informações dentro da área de mineração. Trabalhos aí de automatizações de máquina, né, junto à mineradora, então a gente consegue fazer todo o escaneamento da área e consegue alimentar os dados aí do maquinário, né, onde essas máquinas aí sem operadores, elas conseguem trafegar. Aeroportos, é um trabalho bem interessante, né, a gente desenvolve alguns estudos aí, principalmente com relação à geometria da pista. Então, correções geométricas aí necessárias, né? Pontos de acúmulo de água a gente consegue identificar e aí consegue corrigir durante a execução da obra. A gente trabalhou lá no aeroporto Santos Dumont fazendo esse trabalho e tanto fazendo o levantamento primitivo quanto o acompanhamento da obra e posterior às build. Então, a gente conseguiu, como eu disse lá, um equipamento que proporciona uma precisão tão grande, né? Um dado tão confiável, a gente consegue observar todas as variações ali dentro da pista e consegue fazer essas correções aí, seja ela pontual, nesse caso do aeroporto Santos Dumont foi um trabalho da pista inteira, né? Vistorias de pontes, né? Como eu disse aí, mostrei nos vídeos, um trabalho que a gente vem fazendo aí junto com a equipe do Rodrigo. Simuladores automotivos é um trabalho interessante que a gente vem desenvolvendo aqui também. Então, a gente tem feito alguns autódromos. Então, esse simulador aí fica aqui numa universidade, né, em Minas, junto com em parceria com uma fabricante de automóveis. Então, esse simulador possui algumas pistas internacionais e a gente tem feito uma nacionalização, digamos assim, dessas pistas para que os veículos utilizados no Brasil, né, simulador aí, sejam as pistas do Brasil. Então, esse é um trabalho muito importante para essa montadora. Análise de gabaritos, né, é um trabalho que a gente faz muito aqui para as transportadoras de grandes volumes. Então, hoje, a grande maioria faz um trabalho, de certa forma, manual. Então, né, uma estrutura como essa, ele precisa ali fazer com uma trena, algum outro sistema de medição, e isso, obviamente, causa risco ao operador, a quem está fazendo o trabalho. Então, com um equipamento como esse, a 60 km por hora, a gente tem uma modelagem completa aí da estrutura. Dentro do nosso programa aqui, dos nossos softwares, a gente consegue simular a carga que ele quer transportar. Então, num local como esse aí, uma carga de 6 metros, por exemplo, ele não passaria nessa estrutura. Então, o software consegue fazer essa simulação da carga e indicar os locais onde vai ter alguma possível colisão. Aí isso facilita, né, para a transportadora fazer o planejamento da rota dela. Trabalho feito aí no Paraná também, na ferrovia. Então, a gente fez o estudo de gabarito aí da Serra de Paranaguá, alguns anos atrás. A Rumo queria conhecer como eram tanto as pontes, viadutos, quanto os túneis, né, da serra.
para tentar utilizar uma locomotiva maior e, né, obviamente, aumentar o volume de carga transportada. Então, também pensando em topografia convencional, a gente teria aí um trabalho gigantesco, teria que, obviamente, em função do gabarito pequeno ali das estruturas, a gente teria que interromper o fluxo de locomotivas, e com um equipamento como esse aí, móvel, a gente fez, né? Em poucos minutos a gente conseguiu capturar toda a informação. Com as fotografias, né? As fotografias geoinferenciadas, a gente consegue fazer inventário de drenagem, de pavimento, aquilo que eu disse lá, né? As fotografias, como possuem uma resolução muito grande, a gente consegue observar essas fissuras, essas trincas no pavimento, e aí, obviamente, a gente pode aplicar isso daí também nas estruturas, né? Nas obras de arte. Controle de estruturas, né? De escavação, por exemplo, né? Esse é um túnel no Rio de Janeiro que a gente fez. Então, você consegue ver bem o detalhamento da escavação interna, né? A gente vê o emboque dele aí com revestimento interno, né? Revestimento em concreto, e a partir de alguns metros aí adiante, ele possui uma escavação não tão regular. Então, aí, como eu disse, a cada 5 centímetros a gente tem uma seção. Então, a gente consegue extrair aí praticamente a realidade completa de como o túnel é. Então, para fazer um controle de supervisão de obra, por exemplo, durante a obra também, é uma tecnologia bem aplicada, né? Controle de estruturas, né, de maneira geral, aí nesse mesmo, inclusive esse emboque desse túnel é exatamente o anterior, então a gente consegue fazer aí um controle mensal, semanal, enfim, dessa estrutura, e consegue observar se houve algum tipo de deslocamento aí de alguma placa, de algum tirante, também sem a necessidade, obviamente, de um operador, de um auxiliar de topografia, e em cada um desses blocos aí para fazer a coleta da informação. Como eu citei anteriormente, uma análise de acúmulo de água, então a gente consegue aí criar uma escala, né, milimétrica, então a gente consegue verificar exatamente os pontos onde há alguma deformação no pavimento, seja ele qualquer, e consegue fazer uma comparação entre a superfície, né, a superfície que deveria ser a superfície ideal do aeroporto com a superfície atual. Então, a gente consegue indicar esses locais onde há variação no pavimento em escala milimétrica e aí, obviamente, fazer a intervenção necessária, né? Seja ela pontual ou geral. Aqui um videozinho só para ilustrar do túnel que eu citei, né, da Serra de Paranaguá, a mesma questão do anterior, né? A gente tem o início aí revestido em concreto e a partir de um certo ponto aí uma escavação bem manual, né? Aquela questão que eu falei da reflectância do material, então a gente tem um túnel aí totalmente ausente de iluminação, entretanto a gente consegue ver inclusive um dormente aqui na lateral, né? Um trilho na lateral aqui. A gente consegue ver todas as informações em função da reflectância do laser, inclusive presença de umidade, enfim. A gente consegue observar bem aí os dados dentro da nuvem de pontos, né? Bom, finalizando aí, um pouco do que a Strata utiliza, alguns equipamentos que ela tem, né? Eu falei basicamente dos equipamentos de geoprocessamento, de geotecnologia, mas ela possui uma série de outros equipamentos aí, principalmente para a área de pavimentação. Então, o curviâmetro é um equipamento que detecta deformidades no pavimento. O IRI é um equipamento também de regularidade transversal, então ele consegue ver a questão do conforto da rodovia. O nosso Pegasus aqui puxando a fila. O Multifunction, o equipamento trabalha principalmente junto ao DENIT, né, com uma série de informações, além do IRI, com vídeo registro, enfim. Bom, tá aí o meu contato. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma curiosidade adicional aí, pode ficar à vontade. Obrigado. Opa! Então, Fernando, muito bom, na verdade, ver que a gente tem aí esse mundo, né, de possibilidades aí em relação às tecnologias e saber que existem empresas aí disponibilizando e desenvolvendo isso, né, para melhorar
que a gente possa ter aí de informações para melhores projetos, né? Para melhorar a própria engenharia, né? Isso é sempre gratificante de ver. E tem uma pergunta do Maicon, que pergunta qual dessas tecnologias tem maior precisão quanto à detecção de trincas. Perfeito. Bom, todas elas são extremamente precisas, né? Tem uma precisão, uma acurácia muito grande. Para estudos junto à obra de arte especial, o laser estático eu vejo com maior precisão, principalmente em função do número de pontos, né? Ele tem 2 milhões, ele captura 2 milhões de pontos por segundo. Então, assim, a resolução que a gente vai ter, né, de informações, ela é muito maior. E também é um equipamento que a gente trabalha mais próximo da estrutura. Então, por se tratar de um sistema laser, obviamente, quanto mais próximo a gente tiver, aquela questão da reflectância que eu falei. Então, você vai ter uma reflectância maior e, obviamente, você vai ter um dado mais preciso e mais acurado. Então, né, com essa quantidade de pontos, aí tem uma pergunta bem básica, mas bem, né, enfim, para a gente aqui, pensando em órgão público, bem importante. Que tipo de equipamento você precisa para poder processar todos esses números de pontos? Isso é um problema sério. Não só processamento, quanto armazenamento, né? Então, Exatamente. Realmente, aquele sincronismo que eu falei no início, né, que ele acaba sendo meio que padrão para qualquer uma das tecnologias que eu falei, a gente tem um equipamento realmente bem possante, digamos assim, para fazer, né, para gerar aquela nuvem de pontos densa. A partir da geração dessa nuvem, a gente consegue trabalhar ela em alguns outros softwares mais comuns, com máquinas mais comuns. Então, por exemplo, a gente usa o próprio Recap, né, da Autodesk, a gente consegue trabalhar também dentro do AutoCAD Civil, além de possuir um software próprio, né, um software que a gente desenvolveu, que a gente oferece para o cliente também manipular esses dados. Obviamente, né, um trabalho rodoviário, principalmente, a gente vai fazer as extrações dos dados necessários para o projeto. Então, aquilo que eu falei, a questão da sinalização horizontal, vertical, né, a rodovia de uma maneira geral, o cadastro de uma maneira geral, a gente faz uma extração e o cliente vai receber isso, seja em plataforma GIS ou em AutoCAD, ele vai receber, digamos assim, as nossas linhas e pontos ali gerados na topografia. Então, isso aí já vai receber. Paralelo a isso, ele recebe a nuvem de pontos para que ele consiga manipular. Então, a gente tem aqui alguns métodos próprios aqui que a gente consegue fornecer isso para o cliente. E a questão do armazenamento, que é um problema até nosso aqui, inclusive, né? A gente tem... O nosso pessoal do TI aqui fica louco com tanto dado aqui que a gente gera. Hoje a gente trabalha em nuvem, não tem como fazer diferente. Então, a gente tem aí, hoje, 3 contas em nuvem, né, de servidores diferentes, para que a gente possa armazenar esses dados. Então, internamente, durante o processo, né, a etapa de processamento e geração das peças aqui, a gente ainda trabalha local, no servidor local. A partir do momento que a gente gera e vai entregar para o cliente, a gente entrega numa nuvem. E aí, obviamente, ele pode acessar via web, né, em qualquer local que ele tiver. Tá? Muito bem. Vocês usam o Recap também, é? Sim. Eu vou, em um próximo momento, vou pedir para a gente conversar sobre isso. A gente testou o Recap aqui, num primeiro momento, no final do ano passado, né? Mas com um levantamento, enfim, alguns levantamentos um pouco, talvez, básicos, né? Não com tanta informação assim, e confesso, tivemos uma certa dificuldade para... Não. Vamos conversar. A gente, né, Strata aí, de uma maneira geral, já tem uma expertise muito grande, né, com esses dados. Então, assim, com as dificuldades naturais que todo mundo tem, né, com implementação de tecnologia, assim, a gente foi avançando aqui. A gente sempre brinca, né, dá uma tarefa difícil para um preguiçoso que ele vai arrumar uma forma de fazer mais fácil. Então, a gente foi desenvolvendo métodos próprios aqui, né, para a gente poder trabalhar aí e conseguir ter um êxito maior. Sim. A gente já está bem calejado já. Não, muito bem. Vamos trocar informações, experiência, então.
Perfeito. E tem uma outra pergunta do João Pedro. Pergunta: sistema móvel possui GPS e drone também? Sendo que os dados já são georreferenciados, como se faz o georreferenciamento, né, dos dados com laser estático? Boa pergunta, boa pergunta. Esse levantamento que eu citei, né, da ponte aí, a gente utilizou alguns alvos, né, um alvo preto e branco, onde a gente fez a captura daqueles alvos ali com um sistema GPS, e a partir daí a gente fez esse georreferenciamento dos dados. Então é necessário que haja 2 pontos, né, georreferenciados, conhecidos, né, a gente faz isso com GPS, né, com facilidade, e durante o processamento a gente informa, né, na nuvem de ponto qual é a coordenada daqueles 2 pontos, a gente consegue ver esse ponto na nuvem, obviamente faz o cadastro dele, e aí faz esse ajuste da nuvem de pontos, e ela, obviamente, ela se torna georreferenciada. E aí a gente já fez trabalhos unindo, inclusive, essas 3 tecnologias que eu citei, todas dentro de um mesmo sistema de coordenada, então fica um trabalho bem completo. Onde um não consegue alcançar por alguma deficiência, o outro consegue complementar a informação. Bem. E tem uma última pergunta da Nayara Vieira. Se é possível medir a abertura das fissuras com laser estático? Sim, inclusive o Rodrigo, né, nesse trabalho que eu citei, ele conseguiu identificar diversas fissuras, ali, diversos problemas na estrutura. Aqui, acaba que no vídeo a gente não consegue ver com tanta clareza, mas dentro do ambiente 3D, né, que eu mostrei ali, a gente consegue aproximar, dar um zoom muito próximo da estrutura e consegue ver esses detalhes. Aquele dado curioso que eu citei das seções a cada 5 centímetros, né? Ou seja, a gente tem uma linha ali escaneada a cada 5 centímetros, mas dentro dessa linha, cada ponto tem cerca de 1 milímetro de um ponto para o outro. Né? A grosso modo, é como se tivesse ali uma estação total coletando um ponto a cada 1 milímetro. Então, essas fissuras aí a gente consegue ver, né? Esses abatimentos, e obviamente a gente consegue escanear ali e consegue ver nesse nível de detalhe. Bom, então eu acho que é isso. Não tem nenhuma outra questão. Só muitos parabéns pela apresentação, né, do pessoal aí, agradecendo também, né, muito pela exposição do conhecimento, né, pelo compartilhamento do conhecimento. Então, e a gente aqui do DR também só agradece aí a disponibilidade, né, e a apresentação. Espera poder trazer essas tecnologias todas, né, ao DR em um futuro, né, próximo. Vamos, se você permitir, a gente faz uma apresentação local, né? Obviamente, a gente ainda está vivendo um final de pandemia aí. É assim que a gente conseguir fazer esses eventos presenciais, a gente leva os equipamentos aí sem problema algum. Isso aí é algo corriqueiro que a gente faz, exatamente para difundir o uso da tecnologia, né? A gente às vezes fica um pouco receoso, fica um pouco, às vezes até por falta às vezes de explanação, né? A gente acaba ficando meio com medo. Eu sou mineiro, né? Muito mineiro, então eu sou bem desconfiado. Então a gente brinca, se o mineiro usa essa tecnologia é porque realmente funciona, porque realmente eu fui no início aí também um pouco desconfiado, mas agora depois que a gente começa a tornar isso mais comum, né, mais rotineiro, a gente vê que é extremamente útil. É bem isso, né? O importante é começar. É isso, né? aí. Depois vai dando um jeito, né, de ir resolvendo aí espaço em servidor. Esse é o problema. Então, tá bem. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, Melissa. A todos também, né, pela participação, ao pessoal aí que está participando, né, assistindo aí o evento. Agradeço aí também a participação. Lembrando, né, da inscrição pela Escola de Gestão aos participantes que desejem o certificado. E eu sei que dentro
do site, né, da Escola de Gestão. Após o evento, eles liberam uma avaliação, né, um formulário de avaliação. Aí é só responder esse formulário que depois eles liberam o certificado para você baixar pelo próprio site da Escola de Gestão. Então é isso. Agradecemos aí todas as parcerias e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Até.